Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma, então, videoaula. Hoje a gente vai falar sobre estimativas financeiras, tá? Então, vamos lá. Estimativas financeiras. A primeira coisa é a estimativa de faturamento mensal da empresa. Primeiro vamos falar o que é faturamento. Faturamento, né, de uma empresa é aquilo que ela recebe em dinheiro, tá? É o resultado da venda. Então, por exemplo, assim, ó, é tudo que você recebe vendendo o seu produto, o seu serviço, isto é o faturamento. Então, agora, a nossa próxima atividade é estimar quanto vai ser o faturamento mensal da sua empresa, tá? Quando a gente projeta um faturamento, né, a gente tem que pensar sempre assim, ó, no primeiro mês eu projeto vender tanto. Vocês já fizeram essa atividade, lembra? Lá no plano de negócio vocês definiram qual é que era o seu faturamento, o seu plano inicial, né, e a sua capacidade máxima. Para calcular, né, na verdade é uma tarefa bem difícil, porque você tem que projetar quanto você vai vender. Quanto você tem que faturar. Não quanto você tem que faturar, e sim quanto você projeta vender. Muitas vezes assim, ó, você precisa vender uma certa quantidade, ou faturar, ganhar uma certa quantidade de dinheiro para conseguir rolar os custos, né, da sua empresa. Então, essa tarefa, para quem não iniciou, é bem difícil e depende bastante de como que é o mercado, né? Se as atividades até agora foram feitas bem direitinho, resultado de pesquisa, vocês pesquisando o seu plano de negócio lá, a gente vai conseguir fazer. Então, uma das formas da gente calcular é multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo seu plano de vendas, que é o que a gente vai fazer. Deve ser baseado em informações de mercado. Então, para isso você tem que considerar o preço praticado pelos concorrentes diretos. Quando a gente fez o estudo dos concorrentes, tem um quadro lá na página 33 da apostila, quando a gente fez o estudo dos concorrentes, a gente viu o preço deles, tá? Então, você tem que consulta lá. O que você pesquisou? Era para pesquisar, né? Lembrem disso. O que você pesquisou? Quanto que os seus concorrentes cobram, né? Quanto que eles cobram pela mesma mercadoria ou produto ou similar, né? Às vezes você não tem, se é uma coisa inovadora que você está fazendo, você não tem, por exemplo, um concorrente que tenha o mesmo produto igual o seu. Ou quanto que os seus concorrentes cobram pelo mesmo produto que você vai oferecer, tá? Então, consulta lá na página 33 da apostila, que a gente já fez um estudo dos seus concorrentes, tá? E ver quanto que eles cobram efetivamente, né? Pelo produto ou serviço que vocês vão comprar. Quanto seus potenciais clientes estão dispostos a pagar? Veja o que a sua empresa definiu como política de preços e usa isso como base. Quanto que você definiu que você vai comprar? Eu vou fazer... A minha política de preços é eu ser mais barato do que o concorrente. Ou não necessariamente precisa ser mais barato. A gente já falou sobre isso também, né? Quando a gente falou de preço, de planejamento ali. Não necessariamente eu preciso vender mais barato. Eu posso vender pelo mesmo preço, mas eu tenho um diferencial. Eu posso até vender mais caro,
eu posso planejar vender mais caro, mas eu tenho um produto diferenciado. Eu tenho um serviço diferenciado. Então, isso pode ser bem diferente. Não necessariamente eu preciso vender mais barato do que o meu concorrente. Tá? Depende do que eu vou oferecer para o cliente e quanto ele está disposto a pagar. O seu cliente está disposto a pagar mais caro pelo diferencial que você oferece? Isso também já foi feito, já são atividades que a gente já planejou aí nos nossos planos de negócio. As previsões de vendas, então, elas devem ser baseadas no potencial do seu mercado e em sua capacidade produtiva. Qual é que é o potencial do mercado? Quer dizer assim, eu vou montar uma lancheria num local onde não tem nenhuma. Então, qual é que é o potencial do teu mercado? É daquelas pessoas que moram ou que vivem naquela região ali, quanto que eu pretendo atingir desse mercado. O potencial do mercado é novo, quer dizer, eu vou pegar mercado dos meus concorrentes ou o meu mercado é novo? Né? Depende do produto, eu não tenho, eu vou criar uma necessidade nova, né? E não necessariamente, eu vou criar ali um boliche. Boliche não tem uma concorrência ali, né? Não tem um outro. Então, não estou pegando mercado de um concorrente, e sim criando uma coisa nova, né? Uma necessidade nova. Então, para que a gente, né, consiga ver, a gente vai consultar o que foi preenchido nos quadros 3.6 e 3.7 no seu plano de negócio lá na página 95, tá? Onde a gente definia, né, qual é que era a nossa capacidade produtiva. Qual que é a capacidade, tá? A inicial e a máxima, né? A gente tinha lá definido nesses quadros 3.6 e 3.7. Então, a tua previsão de venda não pode ser maior do que o máximo da tua capacidade produtiva, certo? Então, por isso que vocês vão ter que consultar lá qual é o máximo de capacidade produtiva que vocês definiram lá nos quadros 3.6 e 3.7 do plano de negócio, lá na página 95, tá bem? Fazer esse faturamento por um período de pelo menos 12 meses, quer dizer, 1 ano. Você precisa ser bem cauteloso, né, na hora de projetar as receitas. Veja, por exemplo, se não tem sazonalidade no seu ramo. O que é sazonalidade? Sazonalidade é aquilo que acontece assim, ó, um período em que eu vendo mais. Imagina que você tem uma sorveteria ali em Veranópolis. Tem um período do ano que se chama inverno, em que uma sorveteria não vai vender sorvete. Em compensação, ela vai vender muito sorvete no verão, certo? Então, isso é sazonalidade. O seu produto vende bem numa determinada época do ano, tá? Que é, por exemplo, no sorvete, vende bem no verão. No inverno, você vai ter que se virar e procurar outras coisas, né? Para quem tem uma sorveteria, abrir no inverno significa você ser criativo e procurar outras coisas. Ninguém vai tomar sorvete no inverno, ou quase ninguém, né? Então, isso é sazonalidade. Se existem épocas do ano em que o seu produto vai vender mais ou menos, tá? No Natal, certo? Em geral,
né? Em geral, quem tem loja ou produtos que podem ser oferecidos como presentes, vai vender mais em épocas de Natal, férias escolares, né? Ah, eu tenho uma empresa de turismo, ou no ramo de turismo, tá? Em geral, essas empresas vendem melhor no período de férias escolares, porque as pessoas tiram mais férias, porque elas vão viajar com os filhos, né? Então, a gente tem que começar a olhar também essas coisas, né? Se existem... Por isso que esse plano vai ser feito para um ano, certo? Eu projeto no mês e depois eu tenho que projetar para 12 meses, tá? Na apostila de vocês tem espaço para a gente projetar para um mês, mas eu quero que vocês façam, né, um planejamento para os outros meses. Não precisa ser assim, ó, de quantidade. Coloquem só o total, tá? Faça uma planilha lá no caderno ou no computador, onde vocês quiserem, tá? O quadro que nós vamos preencher na próxima, que tá aí na próxima página, aqui, ó. Ah, mais uma coisinha, né? Ao estimar as vendas, considerar o preço de mercado, tá? Existem outros meios. Por exemplo, eu posso calcular quanto que custa esse produto, botar uma margem de lucro, né? E considerar esse o meu preço de mercado. Mas você tem que sempre pensar o que o seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto, tá? Então, a melhor forma é pegar o preço do mercado e voltar para trás, tá bem? Então, considera sempre o preço de mercado. Bom, aqui, esse aqui é o quadro, tá? Deixa eu trocar isso aqui, vou botar para cá, nesse momento. Aqui, esse é o quadro que está lá na página 60 e que vocês vão ter que preencher, tá? Colocar aqui, então, o quanto você vai vender, a quantidade, certo? A estimativa que você tem para um mês, certo? Depois disso, vai replicar para mais 12 meses, para um ano, tá? Como a gente conversou antes. Se você tiver apenas, mas eu não tenho produto, eu tenho só serviço. Projeta quanto você pretende fazer de serviço no mês. Por exemplo, se for fazer concertos, quantos por mês e que preço vai cobrar por cada um. Aí eu pretendo fazer, sei lá, 50 concertos no mês, ele custa R$50 cada um, 50 vezes 50, isso vai ser o faturamento total aqui, tá? Em reais. Então, aqui vocês vão ter que fazer preencher esse quadro aqui, tá? Dizendo aqui quanto, que preço vai custar e quanto isso em dinheiro vai render para vocês por mês. Depois de feito isso, né? Depois de feito isso, aqui vai ter um total. Eu vendo, sei lá, lanche, bebida, lanche, bebida, café, não sei o que eu vou vender, tantos por mês, quantos eu vou vender por mês, tá? Quanto custa o total aqui. Aqui eu vou ter um total de quantidade, aqui um total unitário e aqui o faturamento total da empresa. Baseado nesses totais aqui, é que eu quero que vocês planejem um ano inteiro. Não precisa colocar todos eles num ano, mas esses totais aqui sim, para 12 meses. Façam isso lá no caderno, no computador, onde vocês acharem melhor, tá? Mas eu quero que vocês planejem isso para um ano, tá bem? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque já está terminando o tempo, e vou gravar um segundo para a nossa segunda atividade.
tá? Na verdade, é bem bastante coisa hoje, tá? Beleza? Até o próximo.